Você que é pai e mãe, já prestou atenção em como pode construir ou não uma autoestima de seu filho? Você sabe que a autoestima tem uma grande importância para a criança? As crianças têm emoções, elas têm sentimentos e elas começam a construir a sua imagem positiva ou negativa a partir da infância. Apesar de muita gente achar que não, que isso é assunto de adulto e de adolescente. Não é, gente. Criança desenvolve aí a sua autoestima ou baixa estima. Você, como pai e mãe, pode ajudar muito nisso. Muitas vezes não sabe como fazer isso. Por isso, nós resolvemos fazer esse vídeo para falar com você como ajudar a construir a autoestima do seu filho. Fica com a gente que você vai ter dicas preciosas nesse vídeo. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, dê um like aqui no vídeo e vem com a gente, tá bom? A autoestima, gente, começa a ser construída na infância. Muita gente não tem dúvidas disso, mas ela não escolhe idade, ela não escolhe classe social, não escolhe gênero. A autoestima, ela pode ser bem positiva ou pode ser muito negativa. Então, os pais têm um fator, assim, essencial, eles são fator essencial na construção dessa autoestima, né? E a autoestima pode atrapalhar ou não o desempenho escolar da criança. Então, quando a criança não está indo bem na escola, pode ser um problema ligado à autoestima, não é, Celina? Sim, a autoestima é um tema importantíssimo. Por quê? Porque a criança, quando ela tem uma boa autoestima, ela se sente mais confiante, muito mais segura de si, ela consegue lidar com as dificuldades com mais otimismo, né? Ela enfrenta mais as situações desconhecidas, né? Então, isso tudo é um conjunto de situações que fazem ela ter uma autoestima melhor. Agora, pode acontecer que a criança não tenha essa boa autoestima. Então, aí precisamos ter esse olhar a ela, né? E isso começa também em casa com a família. Sempre levantar a autoestima do filho. Que bom, filho, você conseguiu, você pode conseguir, né? E se não conseguir, também falar, numa próxima vez você vai conseguir. Pode dar alguma ferramenta para ele melhorar essa condição, conseguir com certeza, coisa, né? E isso no dia a dia, né? No dia a dia em casa, nas situações, nas refeições, no dia a dia com seus filhos, no estudo, né? Esse é um conjunto de situações que vão ajudar muito na autoestima do seu filho. E todos podem começar em casa também. A escola é muito importante, mas é em casa que começa o desenvolvimento da autoestima. Isso é muito... E os pais, né, Celi, tem um papel primordial nessa construção da autoestima, né? Como eles podem colocar mesmo na prática isso, Celi, completando o que você estava falando? Olha, os pais podem contribuir muito nessa questão da autoestima. Por quê? Porque os pais acabam sendo referência para os filhos. Pais que participam ativamente na educação dos filhos, incentivam seus filhos a enfrentarem desafios, acompanhem o desenvolvimento do seu filho no dia a dia, são pais que, de uma certa forma, estão já incentivando. Então é importante validar o seu filho, que bom você conseguiu, olha como é possível, e se não conseguiu, na próxima você pode conseguir, e não desaprovar o filho, né? Nesse sentido, é incentivar para que ele se sinta que isso faz parte do crescimento. Afinal de contas, nem sempre nós temos sucesso, isso faz parte do crescimento também, e isso pode elevar a autoestima, né? Desde que você saiba que você pode desafiar, porque a criança que fica com uma autoestima baixa, ela se sente desamparada, ela tem um desamor, né? E ela não se arrisca nos desafios. Ela não né? se arrisca, ela fica mais insegura nas situações desconhecidas. E isso começa a aparecer tanto em casa como na escola. Sim. Em situações do dia a dia. Quando ela não consegue, ela pode chorar, ela pode se sentir desamparada, ou ela pode pedir a presença dos pais. E em casa a mesma coisa. Então vamos olhar. O desempenho escolar tem muito a ver com isso, né? Muito bom rendimento, com certeza. Com essa segurança. Isso numa avaliação que ela estiver fazendo, numa apresentação de um trabalho, nem sempre é nota 10. Sim.
Pode ser um 9, pode ser um 8, pode ser um 7, pode ser um 6. E no dia que ela não conseguir, se ela não ter uma boa autoestima, ela vai se sentir desamparada, ela vai se sentir triste, né? Então nós temos que incentivá-la, que isso faz parte do crescimento também, Com certeza. não é? Então vamos lá, vamos olhar com isso com muita atenção. E você, pai, mãe, vocês podem conseguir ter esse olhar ao seu filho para ter uma boa autoestima. É muito comum nós vemos crianças, mesmo crianças bem sociáveis, bem alegres, né, comunicativas, elas têm baixa autoestima. Né? Isso é muito comum, acontece muito, não só em criança, como adultos também, né? Você vê adultos muito, né? Você fala, imagina, essa pessoa se ama, e no fundo ela tem uma baixa autoestima. Por que acontece isso, Celi? Então, por isso que é importante esse cuidado com a autoestima já na infância, porque a criança, ela está aprendendo tudo isso, e nem sempre com resultados satisfatórios. Então, quando a criança passa por um processo de dificuldade, ou alguma questão que ela não esteja conseguindo fazer ou entender, é importante explicar para ela que isso é um processo, né? E tendo uma boa orientação, alguém que possa orientá-la, os pais que incentivem isso, ela com certeza ela vai conseguindo adquirir essa autoestima que é importante. E quando ela não conseguir, explicar que isso faz parte também do crescimento. Nem sempre a gente, né, consegue um resultado positivo. E se ela não estiver conseguindo, mas ela pode se esforçar e que ela vá conseguir. Para isso, ela possa elevar a sua autoestima e se sentir muito melhor, né? E é importante também, se ele lembrar que os pais têm que, quando uma criança não consegue, ela não consegue ir bem em tal matéria, ela não consegue um bom desempenho, ou ela não consegue arrumar o quarto dela, ou ela não consegue sucesso em uma ação que ela tem que fazer, os pais não devem criticar a criança, e sim a ação. Olha, né? muito bem lembrado, porque na verdade, quando você vai fazer um comentário ao seu filho, tome muito cuidado. Não adianta você falar que ela é desastrada ou ela é isso. Não, filho, você pode conseguir arrumar se você tiver uma certa ordenação na hora de organizar suas coisas. Então, você está se referindo ao comportamento e não a ela, porque senão ela pode realmente se aceitar como desastrada ou como bagunceira. Ela se rotula com aquilo, né? Isso, e isso passa às vezes, muitas vezes um adulto precisa de uma ajuda para poder lidar com essas situações que vem lá de trás. Que vem lá de trás. Por isso que é bom falar sobre isso, né? E poder orientar os pais que já comecem a praticar desde cedo com seu filho a questão da autoestima. É isso aí. Então, pai e mãe, cuidado com o que vocês falam com o seu filho. Cuidado com a forma como vocês falam com seus filhos. Com certeza. Né? Isso pode impactá-lo para o resto da vida e hoje, no dia a dia, na escola, nos afazeres dele, nas coisas que ele tem que fazer. Então, às vezes, a gente acha que está fazendo bem para o filho, a gente está fazendo um grande mal. Isso. Toma cuidado com as suas palavras. E também não misturar suas questões pessoais com questões da educação do seu filho. O filho não tem culpa, certo? Então, separar o que é seu enquanto pessoa, enquanto ser humano, e o que é enquanto filho, porque quando vem com tudo isso, muitas vezes transfere tudo isso para a criança, e ela nem sempre ela tem recursos para poder dessa, né? Exatamente, né? Poder lidar com essa situação tão difícil para ela. Então vamos olhar para isso com muito carinho e atenção. Bom, vamos falar agora quando os pais focam muito no erro do seu filho. São pais que afirmam e sempre reafirmam nos erros das crianças. Você acha, Milo, como que isso pode passar para um filho que só escuta sobre os seus erros? Insegurança, né? Vai ficar uma criança muito insegura. Muito insegura, porque a criança ela pode errar. Você ajudar uma criança diante de um erro é positivo, desde que você não fique falando o tempo todo, mas que você mostre o caminho certo para ela e que você converse com ela. Não precisa gritar, não precisa trabalhar isso de uma forma com que a sua autoestima vai lá para baixo.
Pelo contrário, que isso não pode acontecer por isso, mostrando os caminhos, que é muito importante. Afinal de contas, todos nós somos falíveis, nós podemos também errar. E aí também é importante sempre aprender, desculpar, mas que da próxima vez eu vou fazer. Uma coisa que nós Correto. falamos muito com os adultos, com o trabalho com adultos, é que errar acontece. O diferencial é o que você faz desse erro. Então, acho que a gente tem que ensinar isso para as crianças. Errou, mas e aí? Como nós vamos melhorar isso? Né? Como mudar da próxima vez? Então, errou, mas como melhorar esse erro? Como consertar esse erro? É possível. Então, acho que com a criança tem que aprender isso é desde cedo. importante para que possa trabalhar isso, né, com seu filho, ajudando ele a superar esse erro. Afinal de contas, cada idade é uma idade, é um processo, cada filho é um filho, né? Eles são diferentes, nem sempre o tempo de um é o tempo do outro. Então, respeitar os limites de cada filho. É como andar. Quando uma criança começa a andar, algumas crianças até fazem isso, né, de uma forma até mais rápida, mas existe um processo. Primeiro ela vai engatinhar, ela vai devagarinho, depois ela vai segurar em algum lugar para se apoiar e assim vai indo até ela começar a andar. Agora, pais ansiosos que forçam a criança a andar rápido, eles não estão respeitando o seu processo. Então é importante acompanhar esse processo. Assim, em outras fases da criança também. Cada um tem o seu tempo, assim como andar de bicicleta, né, sem rodinha. Primeiro começa com rodinha para ter mais segurança. Depois, quando tira a rodinha, realmente fica mais difícil. Mas a hora que você vai. Você vai, né? Você não esquece mais. E é uma verdade, você não esquece mais. Mas tem o seu tempo, o seu processo. Cada filho é um filho. E na construção da autoestima também, nós não podemos esquecer da presença dos pais na vida da criança. O quanto é importante. Os pais exercem uma presença muito importante. Por isso que é importante os pais participarem, estarem presentes, se não todos os horários do dia, mas em horas importantes, no acordar, no almoço, no jantar, né, em horários do dia a dia da criança. Uma presença com qualidade. Com qualidade, isso é muito importante. Agora, não atribuir ao filho algumas responsabilidades que ele não consegue, nem sempre o filho consegue cumprir as responsabilidades da casa na ausência dos pais. E os pais saem de casa já atribuindo isso aos filhos. E eles sofrem com isso. Então é importante respeitar cada filho e cada fase que o filho esteja passando. Não queiram apressar, por isso que é importante assistir os nossos vídeos, estudar, fazer perguntas para que você possa lidar melhor com todas essas situações. Isso. E para a construção dessa autoestima positiva na vida de uma criança, a gente tem que lembrar que isso vai gerar um adulto mais seguro, um adulto mais promissor, uma pessoa que se ama, que se gosta. As pessoas vão vê-la assim, também vão gostar dela, né? Com certeza, isso vai passar para a sua vida, né? Mas se é um adulto que não teve isso, ele passa por um processo de ajuda para que ele possa resgatar isso, porque todo mundo tem isso. Muitas vezes fica adormecido porque ninguém acordou isso, né? Então sempre é tempo, mas você, pai ou mãe, que está com o filho em casa, pensem muito nisso. O que eu posso fazer para ajudar o meu filho na questão da autoestima? E nós que queremos o bom desempenho dos nossos filhos na escola, que eles sejam crianças bem-sucedidas, né, na escola, hoje, nós queremos esse bem-sucedido refere a muita coisa, né? Com certeza. E a autoestima ajuda muito nisso. A criança segura, independente, confiante, ela vai ser muito melhor sucedida na escola. Então pense nisso em todas essas ações que nós comentamos aqui nesse vídeo. Com certeza, gente. Boa sorte para vocês. Estamos à disposição. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Até o próximo vídeo, tá? Nos esperamos vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de dar um like aqui se você gostou. E até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.